Oi, pessoal, estou passando aqui para poder conversar com vocês sobre as transformações que vão acontecer com todos nós, né, após essa crise, né, que está a caminho, né, que já está acontecendo após a pandemia. E na verdade ela está só acelerando as mudanças que já vão ocorrer, tendo em vista a Revolução Industrial 4.0. Né? Não sei se vocês já estão cientes, mas tudo vai mudar, né? Na verdade, a gente tem aí algumas coisas acontecendo em termos de inteligência artificial, né? Computação nas nuvens, internet das coisas, a robotização, big data, aumentada. E como que o fisioterapeuta está se preparando para poder enfrentar essas mudanças que vão acontecer? E, na verdade, a situação do coronavírus está só aumentando, né? Está acelerando todos esses processos. Primeiramente, é importante a gente ficar atento que todas essas mudanças tecnológicas que vão vir com o 5G, que é a aceleração da transmissão de dados, né, que vão possibilitar carros automatizados, cirurgias à distância, elas vão fazer uma grande mudança em termos de personalidade e habilidades desse profissional do futuro. Então, por exemplo, vocês agora nesse momento da quarentena, o que vocês estão fazendo para se preparar para ser um profissional diferente depois que isso tudo acabar? Né? Claro que é ilusão a gente achar que vai ficar tudo igual, né? O mundo já mudou, né? Então quem ainda não entendeu isso tem que aproveitar essa quarentena para fazer essas reflexões de que como que você vai se transformar em termos de profissional do ponto de vista prático. Né? Então, algumas questões que eu acho importante é a parte dos soft skills, né? Quais são as habilidades que você, enquanto profissional, vai precisar para enfrentar o que vai acontecer? Né? Primeiramente, é ter capacidade de resolver problemas complexos, né? Que são do nosso paciente. No final das contas, os nossos pacientes nos procuram para resolver problemas deles, né? A gente tem que ter um pensamento crítico, usar a ciência a nosso favor, fazer liderança e gestão de pessoas e problemas, saber trabalhar em equipe, diminuir a nossa carga de vaidade, ter criatividade, que é o que está exigindo a gente se reinventar nesse momento, ter inteligência emocional para trabalhar em cima desses problemas, ter uma tomada de decisão apropriada e flexibilidade cognitiva. Né? Então, isso tudo vai exigir, né, todas essas mudanças, e a própria quarentena está exigindo que a gente faça esse movimento em relação à nossa personalidade, e principalmente em relação à fisioterapia, não dá mais para fugir da gente se capacitar em relação aos relatórios e avaliação, né, gente? Eu venho falando isso há tanto tempo, a importância da avaliação e da gente ter um diferencial de mercado em relação a relatórios e qual é o produto que a gente vai entregar para o nosso cliente. Agora não tem mais volta, né? Como é que a gente vai retomar da quarentena fazendo a mesma coisa? É impossível que isso, né? Assim, impossível não, mas é uma mudança que a gente vai ter que implementar para poder sobreviver nesse mercado que está totalmente diferente. Né? Então, na verdade, o que eu vou colocar aqui para vocês é, obviamente, uma fala bem provocativa para a gente se refletir e se capacitar em cima disso. Óbvio, né? Então, agora, com essa história do Covid, ninguém fica mais questionando a importância da ciência e de aplicar intervenções e estruturações que estejam pautadas na informação científica. Né? Então, por que eu estou brincando em relação ao Word e ao Excel? Porque, na verdade, não dá para a gente ficar mais em relatórios do papel e o Word com aquelas informações muito difíceis de ser consumidas pelo nosso consumidor, pelo nosso cliente. Né? Então, a partir desse momento, a gente tem que usar de ferramentas que nos ajudem a ser mais eficiente para entregar coisas diferentes para o nosso cliente. Né? Então, quando a gente pensa na fisioterapia e na importância que a fisioterapia tem hoje no mundo da atividade física e no mundo do esporte, ela é inquestionável mais, né? Eu acho que vai mudar talvez o processo, como que nós vamos fazer isso em termos de teleatendimento ou até mesmo na eficiência das informações que a gente vai passar e das nossas intervenções, mas na nossa área da fisioterapia esportiva, o papel do fisioterapeuta ele está aí, né? Então a gente precisa se capacitar para entregar melhores resultados em relação do que a gente vai precisar do ponto de vista prático. Né? E aí, claro que não tem jeito da gente fugir dos avanços que o próprio aplicativo FAST fez, né, dentro desse contexto. Né?
Quem ainda não conhece, eu faço o convite para baixar, ele é de graça, dá para a gente fazer o download e ao mesmo tempo vocês verem que as informações elas têm um equilíbrio entre raciocínio clínico e informações científicas, que a gente construiu isso de uma maneira muito prática para o fisioterapeuta usar na palma da mão, né? Ou seja, um aplicativo que eu uno ciência com um relatório que é muito prático de ser usado, que na mesma hora que você faz a avaliação, você já consegue entregar para o paciente um resultado. E isso é um valor incomensurável e também comensurável, porque obviamente você vai colocar esse valor na sua avaliação, e ele te traz um diferencial para o mercado muito grande. Então, na verdade, a gente tem que começar a nos questionar esse tipo de serviço que não entrega nada palpável para o nosso cliente, porque o mundo mudou, a fisioterapia também vai ter que mudar para a gente se encaixar nessa constante mudança que está acontecendo em relação à nossa realidade, né? Então, dentro dessa lógica do processo de avaliação e como que a fisioterapia tem sido valorizada, né, nesse período, principalmente, óbvio, a fisioterapia respiratória, mas principalmente o questionamento da fisioterapia também, o fisioterapeuta ser o profissional de primeiro contato, né? E aí tem um estudo muito interessante que foi feito na Inglaterra, que o fisioterapeuta sendo um profissional de primeiro contato tem uma redução de custos e de fila de espera muito grande em serviços de ortopedia, principalmente aqueles que têm superlotação. Então o fisioterapeuta ele consegue fazer um manejo, né, dessas informações e orientações para o profissional e ao mesmo tempo ele consegue reduzir essa quantidade de exames extras que são às vezes desnecessários. E mesmo assim, quando o fisioterapeuta precisou de encaminhar o paciente para o ortopedista, por exemplo, a gente conseguiu fazer isso em 86% de uma forma muito apropriada, ou seja, a gente também conseguiu encaminhar de forma assertiva. Por que eu estou falando isso? Porque a partir do momento que a gente tem o entendimento que o fisioterapeuta pode ser o profissional de primeiro contato, e na fisioterapia esportiva acontece isso, né? Quem trabalha com esporte amador e com esporte no clube, a gente sabe que os atletas entram em contato com a gente muito rápido, porque a gente já consegue orientar de forma efetiva. É claro que aqui a gente tem que pensar em trabalhar em equipe, mas eu estou só colocando que os benefícios do fisioterapeuta ser um profissional de primeiro contato aumentam a nossa responsabilidade em termos de conhecimento e em termos de diagnóstico cinético funcional para a gente ser efetivo, né? Então, essa é uma questão importantíssima para a gente poder se diferenciar e se colocar como sendo um profissional de primeiro contato para resolver as questões musculoesqueléticas, obviamente. Ok, gente? E além disso, é importante também lembrar, né, que a gente está vivendo um processo aí de personalização da medicina e que o machine learning e a inteligência artificial vão nos ajudar a encontrar os melhores caminhos para deixar a nossa intervenção com um match maior das características individuais daquele paciente. Então pensa que coisa interessante, o nosso paciente pode ter uma dor patelofemoral, por exemplo, mas de acordo com as características físicas, biopsicossociais desse paciente, a gente vai encaixar em determinadas intervenções que vão nos ajudar a ser mais eficientes, isso é muito descrito na literatura como regras de predição clínica, né, que é a nossa forma de avaliar e o resultado que a gente tem daquele cliente vai nos orientar a prescrever uma melhor intervenção para ele e melhorar a evolução e prognóstico desse nosso paciente. Então não tem escapatória, né? A avaliação bem feita, objetiva e organizada num relatório que nos dá essa clareza do que o nosso paciente precisa, ela está aí, ela é urgente, né? Então essa mudança, ela tem que vir junto com essa capacitação. Então eu fiz esse vídeo mais como um alerta para a gente aproveitar ainda esse período que nós temos de quarentena, vários de nós já estamos com 1 mês de quarentena, para a gente ter um objetivo muito claro do que de fato, quando a gente voltar da quarentena, nós vamos precisar de ter em relação a ferramentas que vão nos ajudar a ser diferente, né? Então, eu faço aqui essa breve descrição das mudanças que estão acontecendo, mas para poder alocar de uma maneira muito prática do que vocês vão fazer de diferente quando voltarem a atender. Né? Então é isso que a gente tem que começar a colocar em prática nessa quarentena e essa reflexão para a gente conseguir ter uma clareza do que fazer enquanto a gente tem tempo para poder, quando voltarmos, a gente sermos profissionais diferenciados. Então aproveitem esse momento
para poder ler sobre a Revolução 4.0, Medicina 4.0 e, de fato, ter uma ferramenta prática que ajude vocês a mudar e serem profissionais diferentes quando a quarentena e quando essa crise acabar. Né? Então aproveitem o FAST, aproveitem que vocês estão em casa para poder treinar, começar a ficar mais familiarizado, porque nós vamos ter mudanças em breve, então o aplicativo ele vai ficar muito mais intuitivo e ao mesmo tempo vocês vão ver que a gente vai conseguir ajudar, né? Que vocês vão conseguir mobilizar e movimentar e usar esse aplicativo de uma forma muito mais prática. E, enquanto isso, usem e aproveitem essa nova versão, né? Essa versão que já tem, para se familiarizar e saber o que vocês precisam entender para aplicar essa ferramenta e esse relatório que é tão fácil, é tão prático para ser aplicado no dia a dia. Tá bom? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida eu estou à disposição para a gente poder conversar um pouco mais sobre esses temas que eu falei hoje. Até mais!